Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago. Estou começando essa série de vídeos de como crescer uma conta de 200k no ano de 2025. A ideia aqui é focar mais em swing trade barra position e falar um pouco sobre meu sistema de trade, né, que eu criei ao longo do tempo, fui aperfeiçoando e tem me trazido bons resultados, né? Esse aqui é o resultado que eu estou tendo já nesse ano, né? Então comecei a conta com 200. Já estou com um retorno percentual aí de 29%, né, totalizando esse valor de conta. E aí eu gosto de tirar os dados do Profit e jogar aqui no Excel para ter um acompanhamento um pouco mais fino, né? Então, crio uma curva de crescimento ao longo do ano, quanto que isso vai aumentando, né? Depois eu gosto de ver também as operações ao longo do ano. Eu gosto de gráfico de dispersão também, até para entender como está sendo o meu gerenciamento de risco, né? Vou aprofundar mais no Trade System depois, mas o meu gerenciamento de risco é bem rigoroso no sentido de limitar perdas, né? Acho que isso é o que faz o grande sucesso de qualquer trader. Então, eu tenho três, digamos assim, faixas de stop, né? Eu começo com um stop de 3%, segundo paraquedas em 5% e o terceiro paraquedas em 8%, né? E passou de 8%, eu tenho que cortar, né? A gente sabe o quão difícil às vezes é acionar o stop, mas é uma luta constante para todos, né? E tenho melhorado nesse sentido, e acho que é um grande desafio, né? Então aqui foram as operações desse ano, a ideia é a gente, ao longo do ano, ir olhando juntos, né? Então eu fiz basicamente duas operações, né? A primeira foi, a, na verdade, essa primeira linha foi um dividendo da Plano e Plano, que eu fiz a compra, teve um resultado aqui de 11k e a própria operação também teve um resultado aqui de 32k, 34,37% de ganho. E aí depois também tive uma outra operação em Banco Inter, do começo do ano para cá, que deu 13,18%. Então esse tem sido o resultado nesse ano, começando com o pé direito aí, né? Voltando falando um pouquinho do porquê dessa série de vídeos, vou contar um pouquinho aqui então. Primeiro, acho que a ideia é ajudar as outras pessoas, né? Eu fui muito ajudado por vídeos de outros traders também, muitos livros também. Eu vou falar muito sobre Mark Minervini, que acho que foi a maior influência que eu tive para fazer trade e a metodologia que ele tem. Eu acho que foi a que fez mais sentido para mim, né? Ter operações mais concentradas em poucos ativos, o gerenciamento de risco também que ele tem, eu acho que é incrível, me ajudou muito a montar meu trade system também. Então a ideia é compartilhar um pouco de como eu trabalho, sem firula. A gente vê muita gente falando economês pra caramba na internet, e taxa de juros daqui, taxa de juros dali, e no Japão, e nos Estados Unidos, e o Trump, e não sei o que daqui, não sei o que de lá. Sempre importante saber o que está acontecendo na macroeconomia, mas no final das contas é o seu trade system que manda, né, nas operações. Então a ideia primeiro é poder ajudar outras pessoas dentro do possível. A segunda é trocar experiências, então às vezes o trader é muito isolado, né? Então acho que a ideia de fazer esse vídeo também é mostrar um pouquinho de como é o meu trabalho, trocar experiências em comentários, conhecer outras pessoas, acho que isso vai ser bem legal. E por último é manter a disciplina no trade system. Então acho que o fato de estar compartilhando aqui também me ajuda a ter esse compromisso, principalmente com a questão dos stops, né? A gente sabe que é um desafio para todo mundo aí ter essa disciplina. Aí trazendo aqui por que eu estou vencedor no mercado, né? Porque eu não sou, né? Porque o mercado a qualquer momento ele dá uma rasteira. Quando você acha que está tudo bem, é aquela hora que você toma um loss gigantesco, né? Então, uma coisa importante que eu aprendi é que no mercado não adianta só ganhar dinheiro, né? Para ser consistente, você precisa saber por que você está ganhando, né? E como você está ganhando. E isso no final é você ter um trade system, né? Um sistema de trade ali que você segue que você tem uma vantagem probabilística ou
uma forma realmente de extrair dinheiro do mercado. Desculpa. Então, assim, quais são os motivos que hoje me fazem ganhar dinheiro no mercado, né? A primeira coisa que eu queria um sistema de trade que me dá, sim, uma vantagem probabilística, né? Tem uma vantagem percentual maior do que jogar uma moeda para cima. Eu assumo o risco de forma assimétrica, então cada operação, o meu ganho potencial é obviamente maior do que a minha perda potencial. Aí a importância de limitar as perdas, né? Então todos os grandes traders, se perguntar qual que é a chave do sucesso, eles vão falar, entre outras coisas, mas principalmente limitar suas perdas, né? Então acho que isso para qualquer trader é importantíssimo. Depois é aceitar o stop pré-definido no seu gerenciamento de risco, né? Isso faz toda a diferença também. E é difícil, né? Acho que amadureci muito ao longo do tempo, mas continuo errando, menos, mas sim. Vou mostrar até os dados do ano passado aí. E quatro, aceitar a porra do stop, né? É muito difícil, mas é importante, né? Então acho que, simplificando, acho que é isso que tem me feito ganhar dinheiro no mercado. Então, tentando detalhar um pouco do meu sistema de trade aqui, né? Basicamente é um looping, né, de fases que eu sigo e que eu fui aperfeiçoando e que me dado esses resultados. Então, a primeira coisa que eu faço todo trimestre é identificar as empresas com os melhores resultados, né? Então, basicamente é olhar, e eu posso mostrar como eu faço isso de uma forma prática, as empresas que tiveram aumento de lucro, que tiveram aumento na receita, aumento na margem, dívida controlada, né? Eu não olho balanço de todas as empresas, tá? Eu faço primeiro um filtro por cima para ver quais tiveram bons resultados. E aí, obviamente, quando eu for comprar a ação, eu vou dar uma olhada no release de resultados. Eu acho que isso dá uma confiança para você segurar a ação por mais tempo, né? E até entrando um pouco nisso, eu faço uma mistura de fundamentalismo nesse sentido mais básico, tá? Eu não me aprofundo tanto, mas eu preciso saber que aquela empresa teve um ganho de alguma coisa no trimestre, seja lucro, margem, receita, na maioria das vezes é o lucro, né? E eu estudo bastante a parte gráfica, né? Então, desenvolvi um método também de estudo técnico que me ajuda muito a ter boas entradas ali, né? Segunda coisa é identificar o momento do mercado. Então, muitas vezes você identificou uma boa empresa, né? Você encontrou ali um padrão gráfico interessante, mas o mercado como um todo está desfavorável, né? Está caindo tudo, Ibov caindo, small caps caindo. Então, é sempre importante, como se fala, né, você ter o vento a favor, né, nunca o vento contra. É claro que, excepcionalmente, os índices podem estar caindo e a sua ação está subindo também, né, então há exceções, né, então a gente viu muito ano passado, por exemplo, o Banco Inter, o próprio Nubank subindo enquanto a bolsa estava caindo, né, então tem exceções, obviamente, assim como as construtoras também, né. Terceiro, eu encontro o melhor ponto de compra, né? Aí entra mais os fundamentos técnicos que eu estudei bastante também ao longo do tempo, né? Então, price action, eu tenho alguns indicadores que eu uso e alguns setups também, né? Depois que você entrou na posição, basicamente é acompanhar e fazer um manejo, né? De repente você pode piramidar a favor, né? Aumentar a posição conforme o gráfico está andando ao seu favor. É importante também você entender onde faz sentido você sair da posição, né? Então, ter um alvo ali, seja qual for, né, da forma que você se sentir mais confortável. E, obviamente, colocar seu stop numa posição adequada, né. Já me aprofundando um pouquinho, né, tem a questão de você colocar o stop na tela ou fazer o stop de cutucada, digamos assim, né, que é esperar fechar o dia ou a semana para fazer o stop ou não, né. Então, acho que aí vai de caso a caso também. E aí, por último, realiza o lucro ou o prejuízo, né, que faz parte também, né. E aí começa o looping de novo, identifica as empresas com melhores resultados no trimestre, identifica o momento do mercado, vamos lá no ponto técnico do gráfico,
acompanha e maneja a posição, realiza lucro. Então, basicamente, dando um resumão, é isso, né? Voltando então para falar um pouco dos resultados, né? Então esse aqui é o desse ano. O ano mal começou aí, estou perto de 29% já de ganho. E acho que vou falar um pouquinho dessa operação. Então a primeira foi a Plano e Plano, né? Então se a gente der uma olhada no trade, como é que foi essa entrada? Aqui são outros trades que eu fiz no ano passado, como teve dividendo, ele deslocou os trades aqui. Mas ano passado eu fiz dois trades bons também em Plano e Plano. Ó, uma deu 7% e o outro deu também 7%. Esse trade basicamente foi o seguinte, eu percebi uma exaustão de venda tanto no índice quanto nas ações em geral, né, e notando que Plano e Plano teve um ótimo resultado. Né, então, se a gente olhar, eu vou até me adentrar um pouquinho na questão de como eu vejo de forma fácil aqui os resultados. Plano e Plano teve crescimento de lucro histórico, né? Se a gente pegar historicamente aqui, resultados de setembro, e também uma receita total histórica ali, né? Então, assim, é um ótimo momento quando você vê as ações caírem, seja lá por qual for o motivo, nesse caso foi o pacotinho lá do Haddad, né? Aquela coisa, e a ação cair, você vê que tem bons resultados. Então, eu já estava esperando alguma reação nessa ação para fazer a entrada, né? Então, nesse dia, a gente viu essa barra que também coincide com a do Ibov Elefante aqui no começo, e aí eu fiz uma entrada no intraday, né? Então, um dos setups que eu gosto muito é o que eu chamo de setup trampolim, né? Que são as médias de 200, 9 e 21 se encontrando, né? Então, eu vi essa oportunidade aqui, fiz essa entrada, ainda tomei um calorzinho pequeno e depois ela não olhou mais para trás, né? Então, esse foi o trade. Então, depois que eu entrei, deixei o stop aqui embaixo, né? Óbvio, né? Um pouco mais para baixo. Também não deixei na tela, tá? Eu ia fazer de cutucada para evitar uma violinada. E saí da posição na sexta-feira passada, né? Por alguns motivos. Acho que o primeiro foi que já estava com lucro aqui de 34,7%, e achei que já estava num bom momento. E segundo, era um alvo que eu tinha, já quando eu entrei na posição, eu uso muito de index para entender ciclos ciclos de mercado, seja em qualquer tempo gráfico, tá? Então, nesse caso, no gráfico semanal, a gente vê que a Plano e Plano, quando chega com o poder de compra perto dessa linha, ele costuma fazer uma correção no tempo, né? Ou então até uma correção mais aguda, né? E como foi uma volta em V, esse cruzamento provavelmente deve fazer uma descida aqui para recuperar, para depois subir. Então, minha ideia seria entrar nessa ação de novo, né? Provavelmente pode recuar aqui a perto dos 10 e 100, a gente nunca sabe, ela pode ir embora também, né? Mas eu achei que era mais provável essa correção e decidi colocar no bolso, né? Então faz parte também, acho que 34% é ótimo, não dá para reclamar, né? Também notei que no S&P a gente bateu num alvo aqui também importante, né? E acho que talvez tenha uma realização, né? Pode ser que isso também impacte o mercado brasileiro, pode ser que não também, mas foi algo que eu dei uma olhada aqui também, né? Então esse foi o trade de plano em plano. Eu costumo anotar as coisas que acontecem nas ações também. Então aqui teve uma prévia operacional super positiva que aumentou o VGV da empresa, né? Então o mercado gostou disso. Aqui teve resultado, eles divulgaram dividendos, né? Um dividendo altíssimo, né? De 1,006 para uma construtora, né? Com valor de ação baixo, assim. Então teve esse spike aqui, depois entrou num channel aqui, e esse foi o trade. Tá? O outro trade do ano foi Banco Inter, que basicamente também foi bem parecido, quando eu vi aquele esgotamento ali de energia de venda, quando teve uma pequena agulhada aqui no Didi,
Aí eu segurei essa posição até sexta-feira também. Eu acho que, de novo, senti um contexto do mercado um pouco estranho, digamos assim. E também eu não gosto quando acontece essa perda das duas médias de 9,21, como aconteceu, por exemplo, aqui, como aconteceu aqui. Aqui a gente teve um gap de média, né, que o Al Brooks fala, e logo em seguida voltou, né? Mas, enfim, também não gosto de quando o Didi está perto de dar uma agulhada para o lado negativo, né? Se a gente olhar o gráfico de 4 horas também, a gente tem uma média de 200 caindo aqui na cabeça, né? Então, o que eu vou fazer em Banco Inter? Vou aguardar, né? Estou fora, realizei lucro. Se eventualmente a gente tiver mais uma correção aguda e subir fazendo um setup trampolim, que é aquele que eu comentei de 9, 21 e 200, a gente pode ter uma nova alta aqui, aí eu reentro na posição, né? Acredito muito no banco, os resultados também são muito interessantes, né? Se a gente olhar aqui ó, de forma superficial, mas assim, lucro crescente, né? A gente pode falar das margens, depois entrar mais a fundo também, mas basicamente o banco tem entregado o resultado, né? Então, o Banco Inter foi isso. Também tive vários trades, alguns trades no ano passado foram legais, né? Tive um que fui estopado, comprei aqui, fui estopado praticamente no 0 a 0. Depois eu dei uma reentrada aqui, saí aqui, também tive um lucro 27%, foi um bom trade, né? E aí também as saídas eu acabo utilizando muito o IFR, que não está aqui, que eu utilizo no Profit, né? Aqui eu não tenho todos os indicadores, mas o comportamento do Banco Inter estava bem previsível, né? Várias bandeiras ao longo do ano ali e acabava tendo uma realização aqui bem perto desse ciclo do Didi, né? Então isso ajudava a entrar e sair, né? Então o Banco Inter é isso, é uma empresa que está no meu radar, né? Eu monto listas, então aqui ainda está desatualizado com empresas que tiveram bons resultados no trimestre passado, eu vou começar a colocar agora os resultados que começaram a sair desse trimestre, né? Mas Cirela também é uma empresa que tem ótimos resultados, fui estopado, foi o maior stop que eu tive do ano passado, mas se a gente der uma olhada nos resultados da Cirela também, preço-lucro muito baixo e empresa entregando aí lucro crescente, né? Receita também, então é uma empresa que está sempre no meu radar. As construtoras, principalmente no Minha Casa Minha Vida, né, direcional, Tenda também, estou muito de olho em Tenda, né, a gente teve é um caso de turnover, né, de recuperação, então você vê que a empresa está recuperando a lucratividade e também tem um price action muito bacana, né, se a gente dá uma olhada na Tenda, dá uma olhadinha nesse gráfico de 15 dias, que coisa linda, né. Então é uma empresa que eu estou de olho também, né? A gente tem uma consolidação aqui, rompeu, teve um falso rompimento e agora parece que vai embora, né? O gráfico mensal também muito interessante, né? Agora não tem mais como entrar, né? A gente está 22 de fevereiro, vai dar uma esticada aqui. Eu uso uma banda de Bollinger com uma setagem diferente, um pouco mais, com um período menor, o que me dá uma latência muito melhor da onde eu consigo ver se está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, por exemplo, aqui se ela passar um pouco mais disso, já está sobrevendido, né? Desculpa, sobrecomprado. Então é um momento que eu evito comprar ação. Pode ser que ela rompa lá para cima, estique, pode ser, mas se você olhar historicamente, ó, a gente vê que quando passa, volta, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então eu evito comprar aqui, né? Acho que então esperaria um recuo no mês de março, talvez voltar até as médias aqui para fazer uma entrada. Acho que pode ser um trade interessante também, né? Comprar aqui é meio loucura também, né? Já está chegando numa resistência, então evitaria agora, mas gosto muito também, né? Aí voltando um pouquinho nos resultados, falar os erros que eu cometi no ano passado, né? E é bacana de a gente dar uma olhada. Então, olha como esse gráfico ao longo do ano fica bacana, né? Os dados, né? Então, essa foi uma conta no ano passado de 300K que eu estava tocando. Tive um retorno anual de 29%,
né? E eu entreguei a paçoca no final do ano, né? Então fui muito bem, né? Cheguei a ter aqui um acumulado de 172. E aí lá para final do ano, dezembro, né, que basicamente você sai de férias e não olha mais para nada, foi onde teve a grande queda lá do pacotinho do Haddad, né? Então se a gente olhar historicamente, mantive ao longo do ano o- as perdas super controladas, com exceção desse trade aqui, né, que foi um pouco mais de percentualmente. Vamos olhar aqui, ó. Então, fora da curva foi esse, 12 e 14, acho que esse foi um de Triçuca, quase 15%, né? Mas na maioria do ano eu consegui seguir meu trade system, tá vendo que os stops não passam quase de 8%, né? Isso é o que faz toda a diferença ao longo do ano, né? E aí no final do ano, você vai sair de férias e larga as operações abertas, não faço mais isso. Tive esses dois stops aqui, um de Cirela e um de Banco Inter, que eu reentrei no começo do ano, né? Então, grande aprendizado, né? A gente toma uma rasteirona para aprender. Então, esse foi, assim, o completo, né? O histórico de resultados e como isso ajuda a gente a visualizar como a gente está operando durante o ano, né? Então, olha a diferença que faz você tomar dois loss grandes no final, né? Entreguei grande parte do resultado. Mas, enfim, faz parte, acho que foi um bom aprendizado aí. Outra coisa que eu faço também no final do ano, os aprendizados. Então, que listar os acertos, as resoluções, né? Uma coisa que eu parei foi fazer day trade, acho que uma grande perda de tempo, eu não consigo, não é algo que eu sinto bem fazendo, toma muito meu tempo e não consigo bons resultados, então decidi abandonar day trade de índice dólar. Alguns erros durante o ano também, fazer day trade de ações também não tem uma vantagem ali probabilística. Algumas outras coisas mais específicas, né? Eu devia ter feito um trading stop no Nubank, tive um resultado de 30% e voltou quase tudo. E outra coisa também que eu percebi é tentar esticar a operação quando o mercado está chop, né? Balançando muito. Então, acho que isso foi uma falta de percepção em algum momento também. Então, é importante fazer esse balanço, na minha opinião, do ano também, né? Gente, acho que a ideia era isso, era mostrar um pouco de como eu opero. Eu não entrei muito no detalhe, mas acho que ao longo do ano eu vou mostrando um pouco mais de como eu faço a parte técnica também, gerenciamento de risco, concentração em duas posições, qual o tamanho das posições, estratégias de saída. E aí o bacana seria vocês puderem comentar o que vocês têm de dúvida, o que vocês acharam, e aí a gente vai seguindo ao longo do ano aí, tá bom? Pessoal, grande abraço, até mais, valeu!